Bom, nesse vídeo, então, eu vou falar sobre a conquista do litoral norte, né, por Portugal e também a pecuária aqui no Brasil. Então, no vídeo anterior eu falei para vocês um pouquinho sobre a dominação holandesa no Brasil, sobre o declínio do açúcar, e aí nesse momento Portugal teve que pensar numa forma de conquistar, né, outras riquezas. Foi daí que começou esse desbravamento do interior do Brasil. Bom, primeiro que assim, quando eles chegaram no litoral norte, eles perceberam que a Amazônia, né, não tinha uma agricultura, um solo fértil para agricultura, que ela era rodeada por floresta, rodeada por rios. Então eles tentaram várias formas para conquistar esse litoral. E uma das formas foram fazer alguns fortes, principalmente nos rios, porque daí eles iriam conseguir controlar a passagem de pessoas, a passagem de mercadorias, né? Enfim, e também naquela época eles contavam com a ajuda dos bandeirantes, que depois eu vou explicar para vocês um pouquinho, e também contavam a ajuda dos jesuítas, né? Os jesuítas eles foram importantes nessa época, porque quando eles conseguiam dominar algum lugar e tinha muito indígena, os jesuítas eles controlavam a região, né? E como tinha bastante indígenas, eles faziam aquelas escolas para catequizá-los, né? Para tentar passar um pouco da cultura europeia para eles, enfim. Então, o papel deles nessa ajuda da interiorização do Brasil foi muito importante também, tá? Não só dos bandeirantes, mas dos jesuítas também. E assim, andando pela Amazonas, percebendo tudo isso, Portugal, que já estava em declínio com seu comércio nas Índias, ele começou a dar mais valor aqui para o Brasil e procurar mais as riquezas naturais. E foi aí que eles descobriram as drogas do sertão e viram quanto elas seriam lucrativas para Portugal. Tá? Então eles encontraram cacau, encontraram madeiras, resinas, essências, castanha do Pará, enfim, várias outras drogas do sertão começaram a ser comercializadas porque elas praticamente entraram no lugar das especiarias que eles vendiam nas Índias, né? Que eles comercializavam nas Índias. Então, a Amazônia ela foi importante nesse sentido naquela época, tá? De descobrir as drogas de sertão. No interior do Brasil, outro ciclo econômico que vinha ganhando força era a criação de gado. No início, o gado, gente, ele era usado como meio de transporte das moendas, né? E como meio de transporte de levar, por exemplo, o açúcar até o litoral para embarque, né, para escoamento. Então, a partir desse momento, os portugueses eles começaram a perceber que o gado ele era mais útil em outras coisas, né? Como o leite, couro e a própria alimentação que antes não era feita. Então eles começaram a perceber isso, começaram a criar ainda mais os gados, tá? Inicialmente o gado eles eram criados na mesma terra onde tinham os canaviais, né? Onde era a produção de açúcar. Só que começaram a perceber que a criação de gado necessitava de uma área de extensão grande, né? Então foi proibido a criação de gado no litoral, e aí é nesse período que tem a interiorização do Brasil, né? É nesse período que Portugal começa a conquistar todo o interior do Brasil. E assim, naquela época não tinha nenhum meio de transporte. O gado era o único meio de transporte, os animais na época que serviam como meio de transporte e os rios também. Então as viagens eram feitas em meses e meses. E aonde os vaqueiros paravam com os gados para descansar foram lugares onde nasceram vários povoamentos.
Então, assim, esse período, essa transição e esse ciclo econômico, ele foi muito importante para dar origem às cidades, tá? Então, a gente vai ver também que os bandeirantes tiveram um papel importante nesse ponto, porque onde eles paravam para descansar era uma nova cidade, um novo povoamento, tá bom? Então, o gado ele foi importante nesse sentido e assim, até hoje na atualidade o Brasil ele cria muito gado e a pecuária vem sendo uma economia super importante desde então, tá? No próximo vídeo, então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os bandeirantes, só para a gente entender qual que foi o papel deles, qual que era a fama deles, enfim, tá bom? E um pouquinho das fases também dos bandeirantes. Fiquem ligados, então. Beijinhos, até já já!